Oh meu Deus, Brian. Fala moçada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Ricardinho Bio aqui na área e a gente vai começar uma nova série, que é a série de botânica. A gente vai trabalhar um pouquinho com as plantinhas e a gente vai falar desde os principais representantes, das classificações, características gerais, das formas de reprodução. Vamos falar do tecido, do funcionamento dos órgãos, dos hormônios. Então será uma série aí completa para vocês, que muitas vezes condenam as botânicas no vestibular. Então, botânica é um tema que muitas vezes os alunos que gostam de biologia têm uma dificuldadezinha maior. Vou mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças e está longe de ser um assunto que a gente precisa apenas memorizar. Então, galerinha, a gente vai começar falando um pouquinho das características presentes em todos os grupos vegetais. É muito tranquilo a gente falar que todas as plantas, elas têm uma organização celular do tipo eucariótica, são todos representantes com várias células pluricelulares, e a gente sabe que essas linhagens, elas são responsáveis por a síntese de biomassa, produzir seu próprio alimento, então são linhagens autotróficas fotossintetizantes. Na verdade, galera, elas pegam a energia luminosa e utiliza para transformar em energia química para construir a sua matéria orgânica. Então elas produzem seu próprio alimento e disponibilizam também para os outros organismos ao longo das cadeias alimentares. Agora, se eu considerar apenas essas 3 primeiras características, o fato de serem eucariontes, pluricelulares e fotossintetizantes, isso não é suficiente para eu poder definir o reino vegetal. Então, galera, eu queria falar o seguinte para vocês. As plantas, elas são, junto com essas 3 características, elas são embriófitas. Então, quando eu falo que as plantas são linhagens fotossintetizantes que se derivaram a partir de embriões, aí sim eu estou diagnosticando o reino vegetal. Lembrem vocês, gente, que alga não é planta, mas provavelmente as primeiras plantas se derivaram de uma linhagem de algas especiais. Os 4 grandes grupos que nós vamos trabalhar são divididos em briófitas e pteridófitas, que são os vegetais inferiores, e a gente tem também gímeno e angiosperma, que são os vegetais superiores. Em briófitas e pteridófitas, a gente ainda está começando as estratégias adaptativas. Então, vocês vão ver que são linhagens que ainda dependem muito de água, que falta-lhes ainda muitas estruturas que são comuns ao reino vegetal. Bom, galerinha, vou falar para vocês rapidinho sobre a história evolutiva desses vegetais, tá? Nós acreditamos que os primeiros fotossintetizantes eram linhagens de cianobactérias, e eu digo assim, os primeiros a realizarem fotossíntese aeróbica, que é aquela que libera o oxigênio. E essas cianobactérias passaram em algum momento na história evolutiva a viver em colônias. E nós acreditamos que colônias de cianobactérias deram origem às primeiras, ou às linhagens pluricelulares das algas protistas, tá? E aí tem as clorofícias, feofícias, vocês lembram bem do grupo dessas algas. Nós acreditamos que as clorofícias, que são as algas verdes, a gente consegue perceber que elas compartilham algumas características com as plantas mais primitivas, principalmente briófitas. Mas assim, também compartilham características com todo o grupo. Todas as plantas apresentam 2 tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B, que é o mesmo tipo de clorofila presente nas clorofícias. Só que nós consideramos que esses vegetais se derivaram de um grupo irmão das clorofícias, que foram as carófitas. Então, não vou entrar numa discussão científica com relação à origem entre briófita e pteridófita, tem muita discussão sobre isso,
Mas na ordem dos grupos que nós vamos trabalhar, a gente vai começar falando um pouquinho das briófitas. É o grupo mais simples que tem, que mais lembram algas. E depois a gente vai falar de pteridófitas, gimnospermas, terminando com as angiospermas. De cara, vocês sabem muito bem que as gimnospermas são os representantes de maior sucesso evolutivo do reino vegetal, maior irradiação adaptativa, muito por conta de mecanismos de coevolução com os insetos. Mas vai ter um momento da gente falar delas. Hoje a aula para a gente é de característica geral e de briófita. Vamos nessa, meu povo? Ó, esse é um slide importante porque eu queria comentar com vocês o que aconteceu na evolução desses grupos. A gente acredita, então, que as primeiras plantas se derivaram de algas especiais. Agora, as carófitas, elas tinham igualmente, em termos de tempo e de importância, duas fases de vida. Uma fase chamada de gametófito, em que o organismo tem apenas células haploides, e uma fase chamada de esporófito, que o organismo tem apenas células diploides. E é comum, tanto nessas algas quanto em todos os vegetais, um ciclo reprodutivo em que esses organismos têm duas fases de vida. Então, tem um momento que eles estão em uma fase diploide, chamada de esporófito, e tem uma outra fase de vida, que é a fase haploide, que é o gametófito. As primeiras plantas ainda tinham um predomínio da fase haploide. Quando eu for trabalhar com briófitas, eu vou comentar com vocês que a planta como um todo, ela é uma linhagem haploide, tá? Agora, tem uma fase diploide temporária que vive sobre o gametófito feminino, e aí mostrando para vocês que o primeiro grupo vegetal ainda tem como fase muito duradoura e importante a fase haploide, conhecida como gametófito ou fase gametofítica. Porém, galera, à medida que a gente vai trabalhar com os outros grupos, a gente vai vendo que a fase gametofítica ela vai reduzindo. Então, na evolução dos vegetais, eu acompanhei uma redução dessa fase haploide. Até que nos vegetais superiores, ela se transforme praticamente em um pólen, em um pozinho, um grãozinho para a reprodução. Então, povo, não vamos esquecer que, apesar da fase gametofítica ainda ser a mais desenvolvida nas briófitas, à medida que eu vou caminhando em pteridófitas, gímino, angiospermas, essa fase gametofítica ela vai reduzindo, e isso tem uma relação direta com a redução da dependência de água. Das duas fases, principalmente nos vegetais inferiores, que os gametas fecundam na presença de água, reduzir a fase gametofítica significa reduzir a dependência de água. Então, a gente teve mudanças na pressão seletiva que orientaram esses caminhos para essas linhagens, ok? Beleza. Galera, bora falar então do ciclo reprodutivo? Ó, a gente tem aqui a alternância entre as duas fases, o gametófito e o esporófito, e aí prestem um pouquinho atenção. Ó, vamos começar aqui a partir da fase diploide, que é o esporófito. O esporófito é uma fase de vida em que todas as células são diploides. Em algumas regiões especiais do esporófito, que a gente vai chamar de esporanjo, eu vou ter células que vão sofrer meiose e produzir os esporos. Então, vocês já estão vendo que na reprodução de todos os vegetais, a meiose ocorre apenas para produzir os esporos. Esporos são células haploides assexuadas e que não sofrem fecundação. Então, esses esporos haploides, eles vão germinar, que é sofrer mitoses, e vão originar uma outra fase de vida, um outro corpo para a planta, que é o gametófito haploide. Esse gametófito haploide, ele vai, por mitose, originar células reprodutoras que são próximas da gente, que são os gametas, e os gametas vão fecundar, originando o zigoto diploide, que vai germinar, sofrer mitose, originando novamente o esporófito. Vejam vocês que nesse ciclo reprodutivo, as plantas alternam duas fases de vida, uma gametofítica haploide e uma esporofítica diploide. O esporófito, por meiose, produz esporos, que germinam originando o gametófito. O gametófito, por mitose, origina os gametas,
que fecundam, originando o esporófito. E aí fica nessa, tá? Nesse ciclo. Eu queria que vocês não esquecessem o seguinte: cuidado para não confundir com os animais. Em nós animais, os gametas são produzidos por meiose. Nas plantas, os gametas são produzidos por mitose, porque a meiose é espórica. A meiose ocorre apenas para a formação dos esporos. Prof, se gametas e esporos são células haploides, qual a principal diferença entre eles? Os esporos, eles são assexuados, eles não fecundam, e os gametas são sexuados, eles sofrem fecundação. Nos vegetais inferiores, os gametas masculinos são chamados de anterozoides e o feminino de oosfera. Mas em gímeno e angiosperma, o gameta masculino passa a se chamar núcleo espermático, mas o gameta feminino continua com o mesmo nome, oosfera, ok? Galera, show de bola, vimos as características mais básicas, a reprodução geral de todas as plantas. Vamos agora, pessoal, começar um novo grupo. Vamos falar um pouquinho agora das briófitas, tá certo? Que representam o grupo vegetal estruturalmente mais simples, tá? Dos 4, os mais simples são as briófitas. Vocês vão ver muito em questão de vestibular um grande exemplo que são os musgos. Então, se você precisa memorizar um representante desse grupo, são os musgos. Os musgos são plantas muito, muito pequenininhas, não são as únicas do grupo das briófitas, a gente também tem os antóceros, as hepáticas, mas sem mais delongas, vamos começar falando um pouquinho das características, tá? Pessoal, as briófitas são as únicas plantas avasculares. Em biologia, o prefixo A indica negação. Isso significa dizer, então, para você que está anotando, que essas plantas apresentam ausência de vasos condutores. Apresentar ausência, então, elas não apresentam vasos condutores. Então, eu tenho uma ausência desses vasos, e a ausência desses vasos, galera, vai limitar o tamanho médio dessas plantas. Sabe por quê? Nós, animais, temos vasos condutores. Nós temos artérias e veias para transportar o sangue e todos os metabólitos ali presentes. Com as plantas, é a mesma coisa. As plantas têm seiva e elas têm 2 tipos de seiva. Uma que carrega minerais com água, a seiva bruta, e é transportado por um vaso, que é o xilema. E existe um outro vaso, que é o floema, que vai carregar uma seiva que é principalmente uma solução com matéria orgânica, com açúcar. E se a planta tem esses vasos, ela consegue otimizar o transporte e ela pode se dar ao luxo de ter uma boa adaptação mesmo com um porte maior. O que não vai acontecer nas briófitas. Como as briófitas não têm vasos condutores, as linhagens que eram selecionadas positivamente eram as linhagens menores, que conseguiam dar conta do transporte apenas com difusão célula a célula. Então, galera, tem uma característica aqui que eu vou comentar com vocês, que é o fato delas terem um pequeno porte. Isso tem uma relação direta com a ausência dos vasos condutores. Quando eu falo para vocês que as briófitas são todas criptógamas, eu quero dizer que elas não apresentam estruturas reprodutoras visíveis, bem desenvolvidas. Tem estrutura reprodutora? Tem, mas não tem aquelas estruturas reprodutoras bem desenvolvidas. Eu não sei se vocês sabem, mas as flores talvez sejam as principais estruturas reprodutoras visíveis. E as flores são características exclusivas do último grupo que a gente vai trabalhar, das angiospermas. As gimnospermas não têm flores, mas elas têm uma estrutura reprodutora visível bem desenvolvida, que são os estróbilos, tá? A pinha do pinheiro é uma estrutura reprodutora visível. Agora, briófita, gente, que não tem raiz, caule e folha, está longe de ter uma estrutura reprodutora visível, tá? Bom, pensando nisso, pessoal, eu queria comentar um pouquinho com vocês o fato de que, por serem mais próximas das últimas linhagens de alga, daquela linhagem que deu origem às plantas, as briófitas elas ainda compartilham algumas características similares. Então, eu já vi material didático falando que elas são talófitas, porque elas têm uma haste, né, um caulezinho que parece mais um talo. Isso é típico de alga, tem um pouquinho de discussão sobre isso.
mas as briófitas têm uma similaridade elevada com as algas e podem ter compartilhado essa característica. Uma outra situação especial é que, apesar de serem pluricelulares, as briófitas ainda não têm os tecidos bem diferenciados e definidos, tá? Tem tecido? Tem, mas ainda está iniciando aquela diferenciação tecidual, que é uma característica também proveniente das algas, da linhagem que deu origem aos vegetais. Bom, pessoal, só para mostrar uma coisa para vocês, cuidado para não confundir isso, pode ser pegadinha em uma questão. As briófitas, elas têm estruturas que lembram as de outras plantas. Por exemplo, essas projeções folhosas, esverdeadas, não são folhas, tá? São estruturas que fazem fotossíntese, mas elas são análogas às folhas. São chamadas de filoides. A mesma coisa com as estruturas que ficam embaixo do solo para absorver os minerais e a água. Não são raízes, são rizoides. E a haste de sustentação não é o caule, é um cauloide. Por que rizoide, cauloide e filoide não são respectivamente raiz, caule e folha? Porque, na verdade, galera, esses órgãos eles são vascularizados. E como as briófitas são avasculares, eu não posso afirmar que briófita tem raiz, caule e folha, porque isso imprescinde a presença de vasos condutores. Então, tem estruturas com a mesma função, porém distintas. Rizoide, cauloide e filoide. Minha turma, com relação à parte reprodutiva, eu queria comentar uma coisa para vocês. As briófitas talvez sejam, junto com as pteridófitas, os grupos que mais dependem de água. Vocês provavelmente só encontrarão essas plantas em ambientes mais úmidos, que têm uma maior disponibilidade de água no solo. O solo precisa ser mais úmido. Tipo anfíbio, você encontra mais anfíbio perto de lagoa, essas coisas. Por quê? Porque a reprodução dessas plantas depende muito de água. O solo tem que estar alagado para que os gametas consigam se encontrar. Então, essas primeiras plantas que nós estamos trabalhando, elas obrigatoriamente dependem de água para a fecundação. Toda planta depende de água para viver. Essas aqui dependem um pouquinho mais, porque elas só fecundam os gametas em meio aquoso, tá certo? E com relação à reprodução, a gente vai ter uma situação que é aquela que é típica, né, que a gente comentou no ciclo reprodutivo geral das plantas, que é a metagênese. Então, as briófitas vão continuar alternando as duas fases de vida, gametófito haploide, esporófito diploide. Isso é uma característica, gente, que está presente em todos os vegetais. Então, nos 4 grandes grupos, eu vou colocar que a reprodução é do tipo metagênese, lembrando que tem outros nomes para essa reprodução. Eu posso falar que o ciclo é diplobiontico, eu posso falar que é uma alternância de gerações, ou simplesmente metagênese. As duas fases de vida, a duradoura e mais importante vai ser a fase haploide, o gametófito, e a fase diploide, ela vai ser a fase temporária nas briófitas. Vocês vão perceber que isso é uma característica exclusiva de briófita. Ter gametófito duradouro pode definir esse grupo. Então, se uma questão de vestibular falar que um determinado grupo de planta é avascular e tem a fase gametofítica duradoura, vocês já vão na fé, vão marcar musgo, antócero, hepática, vão marcar alguma alternativa que fale das briófitas. Só lembrando, galera, que os organismos que dependem de locais muito úmidos são chamados de higrobiontes. O prefixo higro, com G de gato, não significa água, significa umidade. Os anfíbios também, em geral, são higrobiontes, tá? Beleza! Galera, vamos falar um pouquinho da anatomia dessas duas fases? A fase mais importante, a duradoura, é a fase haploide, o gametófito. Então, todas as células dessa fase são haploides. E aí a gente tem aquelas estruturas análogas, né? A das plantas que a gente conhece. Os rizoides são análogos às raízes, têm função de absorção de água, minerais. A gente vai ter estruturas que formam uma haste de sustentação, eu vou chamar de cauloide, e essas projeções folhosas esverdeadas eu vou chamar de filoide.
Apesar de terem a mesma função de raiz, caule e folha, por não terem vasos condutores, são apenas estruturas análogas. Então vocês estão percebendo que briófita não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem flor, não tem fruto, não tem semente, não tem nada que eu conheço como planta e mesmo assim ainda é planta, tá certo? Bom, nesses organismos, os gametófitos têm sexo separado. Isso quer dizer, galera, que vai existir uma planta masculina e uma planta feminina. E a ideia é que nesses gametófitos separados, em meio aquoso, o gameta masculino saia de uma planta e acabe fecundando a outra. Então a gente vai ter aqui obrigatoriamente uma fecundação cruzada, porque os gametófitos têm sexo separado. Já o esporófito, galerinha, ele obrigatoriamente é uma estrutura diploide. E ele é uma estrutura temporária nesse vegetal. Após a fecundação, no gametófito feminino, a gente vai ter uma projeção, essa haste aqui que se projeta sobre o gametófito, a gente vai chamar de esporófito. Então a gente vai ter aqui, ó, gente, deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente vai ter esse esporófito diploide que ele é dependente do gametófito. Porque, como as células não são clorofiladas, elas não produzem seu próprio alimento, e elas acabam se nutrindo a partir da matéria orgânica produzida pelo gametófito. Então, uma característica também típica de briófita é que ela tem um esporófito dependente, não é um esporófito sustentável, tá? Gente, essa haste esporofítica diploide, na região anterior eu tenho uma cápsula. Essa cápsula, eu tenho células especiais chamadas de esporângios, que por meiose vão produzir esporos. E essa planta vai lançar os esporos no solo, que vão germinar e originar novas linhagens. Bom, sabendo disso, pessoal, vamos dar seguimento. Ó. Aqui eu tenho o ciclozinho das briófitas, vamos trabalhar com eles. É bem parecido com o ciclo da geral que a gente viu de botânica há poucos minutos atrás. Então, olha só. A gente tem os gametófitos separados, né? Então, a gente está vendo aqui a planta masculina e a feminina. Em condições especiais, que essa região aqui fique alagada, lembra que eu estou falando da planta que tem alguns centímetros, então é comum ter poças de chuva, amostras de água que alaguem essas plantas. E aí o gametófito masculino vai se deslocar na presença de água, vai nadar e vai chegar na parte feminina. O gameta masculino é o anterozoide e o gameta feminino é a oosfera. Então eu vou ampliar mais ou menos o que vai acontecer na parte feminina, mas o gameta masculino, que é o anterozoide, vai chegar no trato reprodutivo feminino. A gente chama esse gametângio feminino, essa região, de arquegônio, e vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Após a fecundação, eu vou ter o zigoto, que vai começar a se multiplicar formando o embrião, diploide. E esse embrião vai formar uma haste sobre o gametófito, que é o esporófito. Então, galera, a gente tem aí o opérculo, né? O opérculo é uma membranazinha que se abre. Essa membranazinha, ao se abrir, vai ofertar para a gente aqui uma estrutura chamada de peristômio. E o peristômio tem um orifíciozinho que permite que os esporos produzidos por meiose a partir dos esporângios, eles consigam ser lançados no solo. No solo eles germinam, sofrem mitose e originam novos gametófitos. E aí a gente acaba finalizando o ciclo, tranquilo? Bom, vamos ver um videozinho e aí eu comento com vocês à luz desse vídeo, tá? Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui uma situação em que as briófitas têm duas fases de vida, o esporofítica diploide temporária e a gametofítica haploide duradoura. Estou olhando para uma briófita, um musgo, estou olhando praticamente para o seu gametófito. No esporófito diploide tem a cápsula na região anterior, aí eu tenho uma membranazinha que é o opérculo, que quando é liberada permite que os esporos caiam no solo. Lembre que os esporos são produzidos por meiose e originam os gametófitos. O gametófito masculino tem o gametângio masculino, que é o anterídeo, onde eu tenho os gametas masculinos, os anterozoides. O gametófito feminino tem o arquegônio, que é o gametângio feminino,
e eu tenho o gameta feminino ali dentro, que é a oosfera. Apenas na presença de água os gametas conseguem nadar e fecundar. Quando fecunda, a gente forma um zigoto diploide, que se multiplica passando pelo estágio embrionário e formando um novo esporófito diploide. Bom, galera, dessa forma, a gente meio que encerrou o estudo das briófitas. É importante comentar com vocês ainda a grande dependência de água dessas plantas. Estratégia adaptativa de planta tem que passar por estratégias de economia e redução de dependência de água. Como essa foi o primeiro grupo, ainda tem algumas dificuldades que a gente vai passar até chegar nos vegetais superiores. Mas à medida que os grupos vão surgindo, estratégias adaptativas de redução de dependência de água também vão aparecendo. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho sobre as pteridófitas. Solta o like aí no vídeo, assina o canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos. Praticamente todos os dias estamos postando aulas de biologia.